Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia, Grécia Antiga, em meados de 776 a.C. Naquele período, os jogos eram realizados em homenagem aos deuses gregos, sendo que Zeus era o mais homenageado. Além disso, os jogos eram realizados com a intenção de promover a amizade e a integração entre os povos. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Miguel E eu sou o Rafael. e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos. Vamos começar então do início. Eu ouvi falar que em Atenas, mais ou menos eu acho que lá para os anos de 1800, 1900, aconteceu o primeiro jogo olímpico da história, que eu acho que deve ser bem diferente dos jogos de hoje em dia, né? Claro. Esses jogos cresceram a um ponto tão grande que eles se tornaram, tipo, o maior evento do planeta, cara. E cara, mano, esse evento foi tão grande e reuniram mais de 200 países em um só local. E parar pra pensar, cara, além disso ser gente demais, os Jogos Olímpicos simbolizam a unificação de diferentes raças, cores, e isso é muito massa se for parar pra pensar. É que é verdade, cara. O conceito dos povos se reunirem por causa do esporte é o próprio significado dos símbolos da bandeira da Olimpíada, cara. Que eu, se não me engano, eu acho que ele foi criado por um francês, Pierre de Fred, que as 5 argolas que tem na bandeira representam cada continente. Porque, tipo, o primeiro, se eu não me engano também, cara, o primeiro jogo foi disputado mais de 300 edições. E, tipo, depois da invasão dos romanos à Grécia, isso é muito massa de se pensar, cara. E a origem disso começa pelo legado deixado por essa civilização, que ainda até hoje funciona, e com influência em setores tão distintos como a medicina, a geometria, a física, a arquitetura e o teatro, entre outros. Muita coisa, tá ligado? E se o planeta, desde o fim do século XIX, celebrasse a cada 4 anos o maior evento esportivo da humanidade, isso só é possível porque lá atrás, naquela época, 2.500 anos, 2.000 anos, não sei, os gregos, eles lançaram a semente das Olimpíadas. E isso é muito massa. Pois é, cara, tipo, eu um dia desse estava pesquisando em um site, eu vi que no ano de 776 a.C., os caras decidiram que tinha que ser realizado a cada 4 anos, eu não sei porquê. Mas os caras falaram que a cada 4 anos ia acontecer uma Olimpíada e tinha que sempre acontecer entre os meses de julho ou agosto, por aí. E, tipo, a Olimpíada deles durava 5 dias e as provas só podiam ser cidadãos livres e que nunca cometeram crimes, uma coisa doida de se pensar. Exato, e era um evento muito, como eu posso dizer,
para cidadãos ricos, né? Para cidadãos privilegiados, eu diria. Pois é, cara, a maioria dos pobres não podiam participar. E durante essas décadas, cara, essa competição ganhou força e foi aumentando o número de modalidades. Chegou a 10 por volta de 5 antes de Cristo. Com prova de corrida, arremesso de disco, pentalo, corrida de brigas. É, mano. Corrida de cavalo também, salto em distância, lançamento de dardo, boxe, luta e pancrácio. É uma coisa bem louca de se pensar, É, cara. velho. Eles tinham brincadeiras, entre aspas, bem. Mano, brincadeiras bem agressivas. E foram necessários cerca de 1.500 anos para que alguém tivesse aquela ideia de resgatar uma competição nos moldes da Olimpíada dos gregos antigos. Tipo, era um formato que o pessoal demorou para descobrir. E coube a um pedagogo e historiador francês a tarefa de levar adiante o sonho dele. O sonho de que o mundo pudesse se juntar de tempos em tempos para um grande evento esportivo. Isso é Esse louco de era se o sonho pensar, dele. cara. Isso é louco de se pensar, porque vários países se juntavam para não cometer guerras, injúrias raciais, desigualismo. Eles se juntavam para se divertirem enquanto jogavam esportes. Sim, era um momento de paz, né? Cara, eu também tava andando aí pela internet afora, porque eu não tava sem nada pra fazer. E eu vi que em 1567, por aí, um dos familiares do Pierre conseguiu o Senhório de Coubertin, que é próximo de Paris, se eu não me engano. E daí a família adotou o nome do local e transformou aquele lugar em uma casa, cara. E tipo, eu fiquei sabendo que o Coubertin ele era formado em ciências políticas e ele ainda estava no exército. E, bom, o Barão de Coubertin, que no caso era Pierre, ele passou a se dedicar à tentativa de reformar o sistema educacional francês. Ele queria revolucionar aquele lugar. Mano. E em 1892, ele apresentou na famosa Universidade Sorbonne, em Paris, um estudo intitulado Os Exercícios Físicos do Mundo Moderno, que já demonstrava o seu engajamento no campo esportivo. E a competição cresceu década após década, até se tornar o maior evento da humanidade, não só no esporte, mas em qualquer nível. Reunindo desde os Jogos de Atenas em 2004 e delegações de mais de 200 países. E, tipo, apesar de a frase não ser de sua auditoria, ela é acreditada a um bispo de Londres, que a teria dito antes dos Jogos de 1908. O barão, o barão de Coubertin adotou um lema que se tornou famoso mundialmente. O importante não é vencer, mas competir. E com dignidade. Mano, cara. E também eu vi que o coração do Pierre, ele tá repousando em Atenas até hoje. Que é mais ou menos em um monumento construído em sua homenagem. Ele tá localizado mais ou menos perto das ruínas do Templo de Olímpia, cara. Cara, tanto que a evolução do movimento olímpico foi tão grande no século XX que obrigou o Comitê Olímpico Internacional a adaptar vários jogos nos Jogos Olímpicos, cara. Sim, mano. E, bom, alguns desses ajustes, eu vi lá, que alguns desses ajustes incluíram a criação dos Jogos Olímpicos de Inverno para esportes do gelo e de neve, tipo os Jogos Paralímpicos de atletas com deficiência física visual também, e os Jogos Olímpicos da Juventude para atletas adolescentes. Cara, isso é tipo uma forma de colocar, sabe? Tipo, fazer com que os Jogos Olímpicos volte à sua raiz, que era
todos E os também, públicos se juntarem pra e jogar um também jogo. é para abranger todos os públicos, né? Bom, os finalistas do primeiro, segundo e terceiro lugar de cada evento eles recebem medalhas olímpicas de ouro, prata e bronze. Isso eu acho que todo mundo sabe, né? É, isso aí é o Porque, mais básico, a gente aprende isso quando tá lá no primeiro e segundo ano. sim, e a cada 2 anos os Jogos Olímpicos, a sua exposição à mídia, eles proporcionam a atletas desconhecidos a chance de alcançar fama nacional e, em casos especiais, a internacional. Ou seja, bom, é um evento muito grande que pode te deixar famoso. É, cara. E se eu não me engano, cara, que eu vi em um site, as aberturas dos Jogos Olímpicos geralmente começam com uma cerimônia muito grande com uma bandeira do país e logo após vem vários vários outros várias outras bandeiras de diferentes países e depois entra cada continente, uma bandeira de cada continente, né, cara? Sim, é. E bom, e eu fiquei sabendo que durante as Olimpíadas de 2004, que por sinal foram realizadas em Atenas, na Grécia, a bandeira grega abriu o desfile das nações e a delegação no país encerrou mesmo. É, mano, isso é muito da hora, porque tem uma cerimônia de abertura e de encerramento, cara. Sim, Tipo, a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos acontece depois de todos os jogos, cara. uhum. E a bandeira de todos os países aparecem e depois todos os atletas desses países aparecem também. Daí aparece três bandeiras e seus hinos nacionais que são as bandeiras dos ganhadores, né, cara? Sim, mano, porque tem que mostrar para aquelas pessoas, tem que mostrar quem ganhou, né? E ter aquele próprio patriotismo, entre aspas. É. E bom, três bandeiras, eu fiquei sabendo que três bandeiras nacionais são hasteadas enquanto os hinos nacionais correspondentes são tocados, tipo a bandeira da Grécia, para homenagear os berços dos Jogos Olímpicos, e, e a bandeira do país anfitrião e a bandeira dos próximos Jogos Olímpicos. E o presidente do comitê organizador e o presidente do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, fazem seus discursos de encerramento. Aí os jogos eles são oficialmente encerrados e a chama olímpica é apagada. É, mano, tanto que o vencedor, o segundo e o terceiro lugar, eles sobem meio que em um tipo de pilar assim, que são três níveis. E cada um desse nível significa o seu placar, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Quanto mais alto, maior é. Então, o primeiro lugar fica mais em cima, o segundo fica assim no meio e o terceiro fica mais embaixo. E, mano, pra maratona masculina, a competição é normalmente realizada no início da manhã e no último dia da competição olímpica. E a sua cerimônia de medalhas em seguida é realizada à noite durante a cerimônia de encerramento. Mano. É, mano, tanto que o programa dos Jogos Olímpicos consiste em mais ou menos 26 esportes, 30 disciplinas e cerca de 300 provas por aí, cara. Sim, mano. E tipo, por exemplo, a luta é um esporte dos Jogos Olímpicos de Verão que inclui duas disciplinas, a greco-romana e a livre. E, e ela é dividida em provas para homens e mulheres, cada um representando uma classe de peso. Pois é, cara. Os... Tanto que os Jogos Olímpicos de Verão incluem 26 programas, enquanto os Jogos Olímpicos de Inverno apresentam 15 programas esportivos. Porque muda, em diferentes estações são diferentes jogos, né, cara? Sim, mano. É, cara, e tanto que tem algumas modalidades que nunca foram retiradas
dos Jogos Olímpicos, como atletismo, natação, esgrima e ginástica artística. Sim, cara. Essas que são alguns jogos assim que nunca foram retirados das Olimpíadas. Sim, mano. E tipo, é, tem algumas modalidades que que estiveram em todas as Olimpíadas de Inverno desde a criação em 1924, desculpa. Que, por exemplo, a esqui cross country, patinação artística, hóquei no gelo, combinado nórdico, salto de esqui e patinação de velocidade. É, isso é mais pra os países do norte, né, cara, que geralmente aqui no sul não costuma nevar. Sim, mano. E tipo, outros esportes olímpicos, como o badminton, basquetebol e voleibol, eles apareceram primeiro no programa como esportes de demonstração e depois eles foram selecionados ao programa oficial dos esportes olímpicos. É, mano, e tanto que alguns esportes dos jogos anteriores foram retirados do programa por vários motivos. Sim, mano. Pois é, bem interessante, cara. Mas o nosso tempo tá esgotando e já que não conseguimos falar mais muito, o nosso podcast tá acabando por aqui. Agradeço todo mundo que viu e que Obrigado escutou por a todo gente mundo até que aqui. compareceu, né? É. Tem alguma coisa aí pra você falar de especial, Rafael? Não, que não até agora. Bom, então foi É, isso. o que eu aprendi com isso foi que os Jogos Olímpicos é uma coisa que acontece há muito tempo. Sim, cara, isso me deixou impressionado também, velho. É tanto que vai ter tanto que vai acontecer um jogo olímpico esse ano. Sim, cara. Jogo do É Japão. doido de pensar isso. É. E ver que há tanto tempo o esporte olímpico tá fazendo várias nações se juntarem para praticar esportes e sem nenhuma injúria racial, É, claro, sem tipo, querendo xingamentos. ou não, é um momento de paz, né? É uma forma de reunir assim os Um países. momento de união. É, Ok, então vamos ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que apareceu aí, viu a gente, aguentou nós até agora. é. É isso. Falou, beijo, beijo.